E aí, gente, mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu gostaria de responder uma questão que muitas pessoas têm a respeito do porquê que a gente comprou uma casa abandonada aqui em Portugal. E por que eu estou fazendo esse vídeo, né? É mais pelo fato de que muita coisa, infelizmente, na internet é distorcida. Então, se a gente não responde, dá a impressão que a gente está consentindo com aquela fala ou com o que foi falado, né? Então, se a gente não se posicionar a respeito de algumas coisas, a gente fica à mercê de qualquer comentário da internet. Eu abri uma live recentemente e uma pessoa mandou a seguinte mensagem, né? Pô, você comprou casa abandonada em Portugal só para ter conteúdo. Até disse que a minha criatividade sobre vídeos de Portugal tinha acabado, porque para quem não sabe, desde que eu cheguei aqui em Portugal eu relato a minha vida no meu outro canal, lá no Portugaiando. E aqui nesse canal eu também falo de Portugal, mais especificamente de dicas, né, da minha opinião a respeito de algumas coisas. Quero trazer muitos assuntos, não somente de Portugal, mas a vida do imigrante aqui para esse canal, que eu falo com vocês agora, né? Eu quero deixar o Portugaiando mais para vídeos de reforma mesmo e mais também para o meu dia a dia, né? Então eu quero fazer desse canal que eu estou usando para poder me comunicar com vocês como um canal específico para imigração em geral. E aí eu recebi esse comentário, né? Nem vou dizer uma ofensa, porque eu até entendo o que a pessoa pensa, porque aparentemente os vídeos aqui de Portugal, eles estão ganhando muita força, principalmente no quesito reforma. Aí eu queria responder para vocês esse, talvez, ataque, né? Ou esse comentário. Por que a gente comprou uma casa aqui em Portugal? Essa é a primeira pergunta, né? Desde que eu conheci a Sara, a gente sempre quis viajar, a gente sempre quis andar, caminhar, conhecer os lugares. A gente chegou a conhecer alguns lugares aqui em Portugal, logo assim, quando a gente estava namorando, né? A gente começou a namorar, até mesmo antes, a gente começou a dar muito rolê aqui por Portugal, muitos passeios, né? E aí a gente sentiu que a gente gostava muito desse negócio de passear, de conhecer, de explorar o desconhecido. E eu levei ela em lugares que eu já havia conhecido, mas com ela eu acabei tendo uma outra experiência, né? É muito melhor quando você multiplica a alegria de estar em um lugar com alguém que você gosta, né? Então a gente vê que um casal muitas vezes foi feito também para além de se amar, né? Mas é dividir a tristeza e multiplicar a alegria. Então, desde que a gente se conheceu, a gente sempre viajou por Portugal e aí a gente juntou dinheiro para poder viajar para outros países aqui na Europa. Eu, na altura, morava no Porto, né, no quartinho que ficou bastante famoso aqui no YouTube, de Portugal, e ela morava em Braga, num quarto, numa residência universitária. E aí a gente basicamente estava pagando aluguel e viajando para outros países, né? Pagando super pouco, a gente viajava de ônibus e foi uma experiência legal, sabe? E aí, no final da viagem, a gente reparou que a gente tinha perdido muito dinheiro, porque a gente pagou o aluguel e a gente não usou o aluguel. Então, qual seria uma opção legal da gente viajar sem ter que pagar aluguel? Pegar um veículo, né? Pegar uma camper van ou um motorhome. Só que o motorhome na altura era muito caro. Só que a gente tinha essa noção que a gente queria viajar mais. A gente gostou muito da companhia um do outro. E a gente ainda se ama, né? Eu amo a presença dela quando a gente viaja. Quando eu fui para o Brasil, ao convite do YouTube, eu fiquei muito mal, né? Na verdade, eu pensei em nem ir, na verdade, pelo fato dela não estar me acompanhando. Mas ela que me deu essa motivação de ir, olha, vai, é o seu trabalho e tudo mais. E eu falando, eu não vou, porque você não vai, né? Eu quero você comigo, porque você faz parte do canal também. Ela fala, não, vai lá, curte lá e depois a gente se vê aqui em Portugal e tudo mais. Então, assim, foi um pouco pesado para mim viajar sem ela, mas a gente entendeu que, cara, a gente ama viajar e a gente quer muito voltar a fazer isso. E aí, quando a gente voltou da viagem, a gente viu que tinha perdido essa grana, né? Que a gente não usou o aluguel. E aí a gente pensou em pegar um veículo, né? Para poder, tipo, morar no carro e viajar por aí. Só que isso seria muita loucura nos dias atuais, porque, cara, eu tenho 30, na época eu tinha 28 anos, né, 28, 29 anos. E, pô, assim, a gente já tá na fase adulta e a gente não pode ser irresponsável com o nosso futuro. Então, assim, é legal viajar? É, mas e a nossa base?
A gente tem uma base, caso a gente, putz, vamos voltar, vamos descansar? A gente tem um lugar para a gente realmente parar? Eu acho que a gente não tem. Então foi aí que a gente também foi motivado a morar juntos e a gente alugou um apartamento lá em Braga e a gente morou durante 1 ano naquele apartamento. No meio desse apartamento a gente comprou um veículo, que é a nossa camper van que está até hoje com a gente, que a gente usa bastante, aliás, usava bastante para poder viajar. Então, como a gente está reformando a nossa casa, a gente não viaja desde então, a gente não acampa desde então, desde que a gente comprou a nossa casa, porque o nosso compromisso agora é com o que a gente havia planejado há anos atrás, de ter uma base para daí então, quando a gente tiver essa base, a gente começar a viajar, que é explorar com a nossa camper van por aí, né, pela Europa, quem sabe viajar aí também para outros continentes, que é algo que a gente sonha, né? E foi por isso também que a gente comprou uma casa abandonada, porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma casa em condições mais favoráveis para poder habitar. A nossa carteira permitia com que a gente comprasse aquela casa. E a gente até comenta, né? Pô, foi um achado aquela casa. E a Sara sempre me corrige. Não, Daniel, não foi um achado aquela casa. Foi um guardado. Porque várias pessoas atualmente estão querendo comprar casa, e aí do nada a gente encontra uma casa em condições, assim, de ser reformada por 35 mil euros, sabe? Muito bem localizada. Então realmente foi um guardado aquela casa pra gente. Só que eu confesso pra vocês, tá? Desde que a gente comprou a casa, a gente não via conteúdo de reforma. Assim, é difícil vocês acreditarem em alguém que vocês não conhecem pessoalmente, né? E vocês não conseguem imaginar o que está passando na minha cabeça também, né? Mas eu procuro ser o máximo de transparente possível com vocês. Desde que a gente comprou, assim, eu já falei isso para vocês há anos, eu não vejo vídeos de Portugal, tá? Mas quando a gente comprou a casa, a gente notou que começaram a aparecer muitos vídeos de reforma. Até algumas pessoas comentaram, pô, parece que vocês lançaram a moda em Portugal, né? Parece que agora todo mundo está comprando casa abandonada para reformar. Quando a gente comprou a nossa casa, e os números foram muito bons, né, desde o começo, quando o primeiro vídeo que eu fiz da compra deu mais de 500 mil de visualizações. Naquela altura que a gente gravava os vídeos, a gente tinha dado a entrada na casa, ou seja, a casa era nossa no contrato de promessa de compra e venda. Mas no documento da casa não constava o nosso nome, porque a casa não era nossa, diferentemente de hoje. Então no começo a gente tinha que fazer algumas atividades que não era uma evolução tão grande assim, mas no final depende do vídeo, né? Então tem vídeo que a gente limpou o jardim, que foi realmente uma evolução, mas tem vídeos que a gente só pintou uma janela, a gente só fez alguma coisinha aqui e ali, porque a gente não podia realmente mexer em muitas coisas, principalmente no que rege a respeito da aparência da casa. Entende? Então a gente fez mais trabalho de manutenção. E mesmo assim, os vídeos iam super bem, estão muito bem até hoje, né? E eu acredito que esse nosso encontro a esse novo segmento de vídeos na internet, que são vídeos de reforma, acabou tendo inspirado muitos criadores de conteúdo. Então eu entendo o porquê que algumas pessoas falam que a gente comprou a casa pelo hype, que a gente comprou a casa para poder criar conteúdo, né? Só que a pessoa também ela tem que questionar algumas coisas antes de acusar. Por exemplo, a gente finalizou a reforma do quarto, a gente já tem um quarto e a gente já tem um escritório da casa. São os dois ambientes que estão 100% finalizados. Só que quando a gente sai do quarto ou quando a gente sai do escritório, a gente se depara com um corredor repleto de mofo, de bolor, de musgo na parede. Mas é porque a gente quer? É porque a gente quer criar conteúdo? Ou é porque a gente ainda não chegou naquela etapa? Porque a gente não tem condições de estar ali naquele momento reformando aquele espaço. E quando a gente vai na sala, a gente se depara com uma cozinha improvisada, porque a gente não tem cozinha. Então a gente tem que fazer uma cozinha improvisada na sala. E por que a gente não tem cozinha? Porque o telhado está prestes a cair do cômodo que a gente vai destinar para ser uma cozinha, né? E além disso, a gente tem que fazer o chão da cozinha, tem que bater concreto ali para poder fazer o chão da cozinha. Então, assim, a pessoa acha que a gente comprou um cenário, né? A gente não comprou uma casa, a gente comprou um cenário. Eu acho que essa seria a expressão correta. Porque, cara, tipo, a gente não está vivendo com tudo isso, com todos esses poréns, correndo risco de ficar com um problema de saúde porque a gente quer gravar vídeo.
a gente está vivendo com tudo isso porque a gente não tem condições financeiras de resolver tudo de uma vez. E quando aparece uma pequena condição financeira, a gente compra material para poder reformar. E mesmo que a gente tivesse condições de comprar todos os materiais necessários e todas as ferramentas necessárias para reformar completamente a casa, ainda precisa da mão de obra. É só eu e a Sara reformando a casa. Então, assim, a gente não está demorando propositalmente. A gente está demorando porque a gente é humano. Porque o público da reforma, eles querem duas coisas: frequência e evolução. Diferentemente do nicho de Portugal, que muitas vezes não é um público exigente, né? Então, você juntar essas duas coisas em uma só exige muito de você. Então, por exemplo, uma Netflix da vida, a Netflix consegue, porque a Netflix tem um orçamento gigantesco que vai contratar um monte de gente, trator, máquina, não sei o quê, são 20 pessoas trabalhando numa casa. Cara, a nossa realidade não permite isso. E também não permite por quê? Porque a gente não faz de tudo pelo dinheiro. A gente nunca anunciou jogo de azar para vocês, a gente nunca anunciou serviços de mentoria, serviços de assessoria aqui em Portugal, a gente nunca vendeu documento, a gente nunca anunciou advogado picareta aqui no nosso canal. Então, assim, nem no nosso canal e nem em nenhum outro canto. Então, a forma que o dinheiro vem para a gente é uma forma muito mais pura. E aí que tá. Muitas vezes essa pureza reflete em menos do que um salário mínimo por mês. Então, para você reformar uma casa e conseguir juntar essas duas coisas, frequência e evolução, é muito puxado, cara. É muito puxado. E daí eu entendo, né, as pessoas falarem que a gente tá... Gente, só um detalhe, tá? Não são todas não, tá, gente? Mas é uma minoria ali que acaba incomodando, sabe? Porque acabam julgando, acabam falando e na verdade não entendem o que se passa por trás, né? Então, assim, é fácil criar conteúdo? É, principalmente quando você não precisa fazer nada, né? Mas o nicho de reforma é um conteúdo que tem me puxado demais, puxado a mim e a Sara. E assim, há um tempão a gente não sabe o que é tirar tempo de lazer. E mesmo assim, a gente está postando um vídeo a cada 10 dias. E só recentemente que a gente parou para definir um dia de folga na semana, porque a gente estava trabalhando sem parar. E aí a gente entendeu que não fazia bem para o nosso corpo, para a nossa mente. Eu estava... sinceramente, eu acho que eu não conseguiria gravar esse vídeo com a cabeça que eu estava de semana passada, entende? Agora, ter um tempo ali no dia, até para meditar também, para dar uma relaxada, é super importante. E é algo que a gente se deixou levar, porque a galera está cobrando, a galera quer vídeo, a gente também quer ver a casa pronta. Então, quando a gente parava um pouquinho para descansar, a gente se culpava. Então, assim, eu entendo esse comentário, mas eu deixo a pergunta para vocês. Vocês acham que comprar casa abandonada aqui em Portugal tá virando moda? Virou hype? Comenta aí embaixo, por favor. Quero saber a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!